A superfície do mar estendia-se como um espelho negro sob a lua minguante, refletindo fragmentos de estrelas que pareciam presas em um abismo invertido. Ali, onde o vento sussurrava promessas vazias, ninguém imaginava o que se agitava abaixo. Mas os mergulhadores sabiam. Eles sempre souberam que o oceano não era um vazio amigável, mas um guardião de segredos que devorava a luz e a sanidade. E em um ponto específico, marcado apenas por coordenadas sussurradas em relatórios confidenciais, o local conhecido como 490, as imagens que subiam das profundezas chegavam sempre incompletas, como se o mar se recusasse a ser visto por completo. Imagine o início de uma descida. O casco de um submarino de pesquisa corta a água com um gemido metálico, ecoando como um coração acelerado no peito de ferro. A tripulação, sombras silenciosas atrás de telas piscantes, observa o mundo exterior se desfazer. A luz do sol penetra ainda, dourada e insistente, dançando em partículas de plâncton que flutuam como poeira em um raio de lanterna. É bonito de um jeito que engana. Peixes prateados deslizam em cardumes, suas escamas capturando o brilho como joias roubadas. O mar aqui parece vivo, pulsante, um tecido azul que se estica e respira. Mas já há um peso no ar confinado do submarino. Uma pressão sutil, como dedos invisíveis apertando os ombros. À medida que o veículo afunda, os metros se acumulam devagar, implacáveis. 100 metros. A luz começa a rarear, filtrada por camadas de água que absorvem o amarelo e o vermelho, deixando apenas tons de azul frio, como veias expostas em uma pele translúcida. O capitão, um homem de olhos fundos e mãos calejadas por anos de mergulhos, ajusta os controles com precisão cirúrgica. Ele não fala muito, ninguém fala. As vozes seriam engolidas pelo zumbido constante dos motores, um ronco que imita o pulsar distante do oceano. Fora das janelas grossas de acrílico, a visibilidade diminui. Os cardumes se dispersam, substituídos por formas mais solitárias. Um tubarão-lanterna, com sua barriga luminosa como uma lua falsa, patroa as sombras iniciais. Ele passa perto, olhos vazios, fixos no intruso mecânico, e some na penumbra crescente. 200 metros. Agora o azul escurece para um índigo profundo, onde a luz do sol é apenas um sussurro. Holofotes do submarino varrem o vazio, revelando recifes de coral que se erguem como ossos antigos, cobertos de algas que ondulam como cabelos em um vento subaquático. É um cemitério de navios esquecidos, cascos enferrujados, que jazem inclinados, devorados pelo sal e pelo tempo. Um deles, um cargueiro da era da guerra, emerge na tela do sonar, sua proa partida, como se algo a tivesse mordido. Os sensores captam ecos fracos, talvez correntes, talvez o eco de um motor distante. Mas as câmeras tremem, sempre tremem aqui. Imagens que voltam para a superfície mostram borrões, pixels que se dissolvem em estática, como se o mar interferisse deliberadamente. O técnico na sala de controle franze a testa, limpando o suor da testa apesar do ar condicionado gelado. Interferência novamente. Murmura para si mesmo, mas sua voz carrega uma dúvida que ninguém ignora. 300 metros. A pressão aperta agora. Um abraço invisível que faz o submarino ranger como madeira velha em uma tempestade. O silêncio exterior é absoluto. Um vácuo que engole todos os sons. Dentro, o zumbido dos instrumentos é o único companheiro. Um tic-tac mecânico que marca o tempo como um relógio de bolso afundado. A luz natural se foi por completo. Os holofotes cortam a escuridão como lâminas, iluminando um mundo de silhuetas. Criaturas bioluminescentes piscam no breu, medusas que flutuam como fantasmas, suas tentáculos traçando linhas de fogo azul. Elas se aproximam,
curiosas, atraídas pelo brilho artificial, e tocam o casco com toques suaves, quase carinhosos. Mas há algo errado nelas. Seus corpos se contorcem de formas que não obedecem à lógica da superfície, dobrando-se em ângulos impossíveis, como se o peso da profundidade as tivesse remodelado. O capitão inclina-se para a tela principal, onde o mapa batimétrico traça o relevo do fundo. O local 490 surge como uma depressão sutil, um vale submerso que os gráficos mal conseguem delinear. Relatos antigos falam de expedições que pararam ali, submersíveis que subiram com tripulações mudas, olhos vidrados em horrores não verbalizados. Imagens incompletas, um flash de algo alongado se movendo na borda do quadro, uma forma que some antes de ser focada. Não é um erro de equipamento. Dizem os veteranos em voz baixa, nos bares portuários onde o uísque queima como iodo. É o mar escolhendo o que revelar, ou o que esconder. 400 metros. O submarino desacelera, pairando na transição para o abismo. A temperatura cai, um frio que se infiltra pelas juntas, como se o oceano respirasse gelo. Fora, o vazio se expande, um negro tão denso que os holofotes mal o perfuram. Partículas de sedimento dançam na luz, como neve em uma noite sem fim, obscurecendo a visão. Um peixe abissal surge de repente. Olhos enormes, adaptados a um mundo sem sol, boca armada de dentes que brilham como agulhas. Ele fixa o submarino por um instante eterno e então vira, desaparecendo na escuridão. O coração do capitão bate mais forte. Ele sente, como todos sentem, que algo mudou. O mar não é mais apenas hostil. Ele observa de volta. As câmeras piscam novamente. Uma imagem estática surge na tela. O contorno vago de uma estrutura, talvez uma rocha, talvez ruínas de algo antigo, na borda do vale. Mas o quadro se desfaz em linhas borradas, como se dedos invisíveis o apagassem. O técnico xinga baixinho, reiniciando o sistema. Sempre assim, perto do 490, diz ele, mas sua voz treme. O capitão não responde. Ele sabe que a descida verdadeira está apenas começando, e o que espera abaixo não é vazio. É algo que espera ser encontrado. Ou talvez algo que já os encontrou. 500 metros. O submarino prossegue, um ponto de luz solitário engolido pela vastidão. O rangido do casco se intensifica agora, um lamento baixo que ressoa pelos corredores estreitos, como se o oceano testasse os limites da máquina e dos homens que a habitam. Dentro, o ar fica mais denso, carregado de umidade que se condensa nas paredes frias, formando gotas que escorrem como lágrimas lentas. O capitão mantém os olhos fixos no painel, dedos imóveis sobre os controles, mas sua mente vagueia para as histórias que ouviu em noites chuvosas. Mergulhadores que voltaram com cicatrizes invisíveis, memórias que se dissolviam como as imagens nas câmeras. Aqui, o mar não perdoa erros. Ele os devora. A escuridão exterior é um manto vivo, pulsando com ausências. Os holofotes varrem o nada, revelando apenas fragmentos. Uma corrente ascendente que carrega bolhas fantasmas, subindo como almas em busca de ar. A beleza reside nisso. Na sutil dança das partículas que flutuam, iluminadas por um instante antes de mergulharem no breu. São como estrelas caídas, poeira cósmica afogada, mas há uma ameaça velada nelas. Elas se acumulam, formando véus que obscurecem o sonar, como se o oceano tecesse cortinas para esconder seus segredos. O técnico observa as telas, onde linhas verdes traçam ecos distantes. Algo se move na periferia, um sinal fraco que some e reaparece, como um sussurro interrompido. Ele não diz nada, ninguém diz. O silêncio é o primeiro prisioneiro da profundidade, 600 metros. A pressão é um monstro agora, apertando com força implacável, fazendo o submarino gemer em protesto.
Cada metro conquistado custa um suspiro mecânico, um alerta piscante nos monitores que ninguém ignora. Fora das janelas, o mundo se reduz a um corredor de trevas, onde formas vagas emergem e se dissolvem. Uma medusa gigante surge, seu sino translúcido pulsando como um coração exposto, tentáculos estendendo-se por metros, traçando padrões luminosos que hipnotizam. Ela flutua perto, atraída pelo brilho, e por um momento parece graciosa, uma rainha do vazio dançando em seu reino eterno. Mas observe mais de perto, se puder. Seus tentáculos não se movem com a corrente, eles se contraem, deliberados, como se provassem o ar do submarino. A luz artificial reflete em suas veias, revelando um interior que pulsa com algo além de vida. Uma fome antiga, paciente, que espera o erro humano. 700 metros. O frio penetra agora, um gelo que não vem do metal, mas do vazio absoluto. O oceano aqui é um túmulo sem fim, onde o som morre antes de nascer. Dentro do submarino, o zumbido dos sistemas é um eco distante, abafado pelo peso que o cerca. O capitão sente o primeiro aperto no peito, não da pressão, mas de uma intuição que rasteja pela espinha. As câmeras capturam mais anomalias, flashes de movimento na borda do quadro, silhuetas alongadas que se esticam além do natural, como sombras esticadas por um sol invisível. Uma imagem surge na tela principal, o contorno de uma fenda no relevo, talvez a entrada para o Vale 490, bordas irregulares como dentes serrilhados em uma mandíbula submersa. Mas o quadro treme, pixels se desfazendo em estática, deixando apenas um borrão que sugere olhos ou bocas ou nada. O técnico reinicia o feed, mãos trêmulas, e o silêncio na cabine se torna palpável. Um peso maior que o da água, 800 metros. Agora, o abismo se abre de verdade, um poço sem fundo que engole a luz como um buraco negro faminto. Os holofotes lutam, cortando a escuridão em fatias finas, revelando um deserto subaquático. Planícies de sedimento cinzento, salpicadas de carcaças de criaturas antigas, esqueletos que jazem como relíquias de um mundo esquecido. É fascinante, essa quietude mortal, onde a vida se adapta em formas grotescas. Peixes com mandíbulas que se abrem como armadilhas, olhos que brilham com um verde espectral. Corpos achatados pela pressão que os moldou em pesadelos. Um deles se aproxima, lento, deliberado, sua boca se abrindo para exibir fileiras de dentes que capturam a luz como lâminas enferrujadas. Ele não ataca, apenas observa, pairando na fronteira da luz, como um sentinela que mede o intruso. A beleza está na adaptação, na resiliência que o mar impõe, mas a ameaça é o preço. Um erro, e você se torna parte do sedimento, ossos se dissolvendo em pó eterno. 900 metros. O submarino desacelera novamente, flutuando na borda do precipício. O sonar pinta o Vale 490 agora, uma depressão que se estende como uma ferida aberta no leito oceânico. Paredes íngremes cobertas de esponjas negras que ondulam como peles vivas. As imagens das câmeras são as piores até aqui. Fragmentos que mostram estruturas impossíveis, pilares retorcidos que não pertencem à geologia conhecida, formas que sugerem ruínas de uma era pré-humana, ou algo pior, algo que o mar engoliu e regurgitou deformado. Uma transmissão estala na tela, o flash de uma presença, alongada e segmentada, movendo-se ao longo da borda da fenda. Não é um peixe. Não é uma rocha, é algo que se contorce, respondendo ao ruído dos propulsores como se acordado de um sono milenar. O capitão congela, o coração martelando contra as costelas. O técnico murmura uma prece silenciosa, reiniciando os sistemas pela enésima vez. Mas as interferências persistem como se o oceano sussurrasse. Pare, volte, ou descubra o que eu guardo. O ar dentro do submarino fica mais pesado, impregnado de um cheiro de sal e metal úmido, como o hálito de uma tumba.
A tripulação sente a mudança, um formigamento na nuca, como se olhos invisíveis os medissem das profundezas. O vale chama agora um ímã de mistérios que as luzes não tocam. Imagens incompletas chegam à superfície, sempre incompletas, como se o mar filtrasse a verdade através de um véu rasgado. E abaixo, no coração do 490, algo espera. Não com raiva, mas com curiosidade fria. Algo que viu civilizações afundarem, navios se partirem, exploradores se perderem. Algo que sabe que os humanos são apenas visitantes frágeis, bolhas prestes a estourar. O capitão ajusta o curso, mergulhando mais um pouco. O gemido do casco responde. A descida continua, e o oceano sorri no escuro. 1000 metros. O submarino penetra o vale como uma agulha em carne escura, o casco rangendo sob a pressão que agora esmaga como punhos invisíveis. O capitão sente o tremor nos controles, um pulso sutil que viaja pelo metal até seus ossos, como se o oceano testasse não só a máquina, mas a vontade dos homens dentro dela. Fora, a escuridão é um tecido vivo, dobrando-se em camadas que os holofotes mal arranham. Partículas de sedimento giram em redemoinhos lentos, iluminadas por um instante como cinzas em uma fogueira moribunda, antes de se perderem no breu eterno. É um mundo de ausências aqui, onde o vazio não é mero espaço, mas uma presença que observa, que respira devagar. O sonar traça as paredes do vale, linhas verdes serpenteando na tela, como veias expostas em um corpo colossal. Elas se inclinam para dentro, estreitando o caminho em um corredor subaquático que parece intencional, como se o mar tivesse esculpido um labirinto para prender os curiosos. O técnico ajusta o ganho, olhos fixos nos ecos que pulsam, fracos, irregulares, como batimentos de um coração subterrâneo. Algo responde ao ruído dos propulsores, um eco distante que se multiplica, ecoando de volta em ondas que distorcem o sinal. As câmeras capturam fragmentos, o flash de uma protuberância na parede, uma forma arredondada que poderia ser uma rocha fossilizada, ou o crânio de algo vasto, engolido pelo tempo. Mas o quadro se desfaz novamente, pixels se dissolvendo em neve estática, deixando apenas a sugestão de um contorno que não se encaixa, que desafia a lógica das profundezas conhecidas. 1100 metros. O frio se intensifica, um arrepio que se infiltra pelas juntas do submarino, condensando o ar em névoa fina que paira nos cantos da cabine como fantasmas indecisos. Dentro, o zumbido dos motores soa abafado agora, engolido pelo silêncio exterior que pressiona como um peso de chumbo. A tripulação se move devagar, gestos precisos para não desperdiçar energia, mas há uma tensão nos ombros, um formigamento na pele que não vem da umidade. O capitão inclina a cabeça, ouvindo o nada através das paredes grossas. Um silêncio tão profundo que amplifica os sons internos, transformando o gotejar de uma válvula em um tambor fúnebre. Fora, as luzes revelam um tapete de esponjas tubulares, erguendo-se do sedimento como dedos ossudos que se curvam para tocar o intruso. Elas pulsam fracamente, bioluminescência fraca como veias de luar filtradas. Uma beleza frágil que esconde espinhos venenosos, prontos para perfurar a carne descuidada. 1200 metros. A descida acelera ligeiramente, o submarino deslizando por uma inclinação que o mapa mal previra, como se o vale se ajustasse para engoli-los mais fundo. O rangido do casco vira um coro baixo, um lamento que ressoa pelos corredores vazios, ecoando nas mentes como um aviso não verbalizado. Os holofotes varrem o chão irregular, iluminando vales menores dentro do vale, crateras que poderiam ser impactos antigos ou bocas de criaturas adormecidas. Uma delas se abre devagar na luz, uma fenda escura, bordas irregulares como lábios partidos, de onde emerge um jato de partículas que nubla a visão. É sedimento agitado, ou algo mais.
O sonar capta um pulso, um movimento subterrâneo, como um corpo se contorcendo sob a crosta. As imagens chegam à superfície em pedaços, um borrão alongado que se estica pela tela, sugerindo membros múltiplos, uma forma que se divide e se une, como um pesadelo fluido. O técnico limpa a tela com a manga, mas o borrão persiste, uma mancha que se recusa a assumir. 1.300 metros. Agora, o oceano revela sua dualidade cruel, a graça das criaturas que habitam esse inferno. Um enxame de camarões abissais surge, seus corpos minúsculos piscando em padrões ritmados, como estrelas cadentes em um céu invertido. Eles dançam ao redor do submarino, atraídos pelo brilho, formando véus luminosos que por um momento encantam, transformando o breu em um espetáculo etéreo. Mas observe o predador que o segue. Uma silhueta esguia, boca expandida como uma rede viva, dentes que capturam a luz em arcos afiados. Ela devora o enxame com eficiência mortal, um ciclo de vida que pulsa no escuro, bela em sua brutalidade. O capitão sente o contraste no peito, a admiração misturada ao medo, sabendo que o submarino é apenas outro intruso nesse banquete eterno. As câmeras tremem novamente, capturando o predador em meio ao caos. Seus olhos enormes e vazios fixam-se na lente por um segundo, como se reconhecessem o observador. Então, o feed corta, deixando apenas estática que sussurra dúvidas. 1.400 metros. A pressão é um inimigo vivo agora, apertando o submarino em um abraço que faz os alarmes piscarem em amarelo sutil. O ar dentro fica rarefeito. Cada respiração, um esforço consciente, como se o oceano sugasse o oxigênio através das paredes. Fora, o vale se alarga em uma câmara submersa, paredes cobertas de incrustações que brilham fracamente. Minerais ou algo biológico, formas cristalinas que crescem em espirais impossíveis, como esculturas de um artista louco. Uma delas se estende para o centro, um pilar retorcido que o sonar marca como anomalia. Não geologia natural, mas algo moldado, talvez por correntes antigas ou mãos esquecidas. As luzes o iluminam em fatias, veias pulsantes correndo pela superfície como sangue em uma artéria exposta. É fascinante essa fusão de inanimado e vivo, mas há uma ameaça no pulso. Ele acelera quando o submarino se aproxima, como se despertado. 1.500 metros. O silêncio atinge o ápice, um vácuo que engole até os ecos internos, deixando apenas o batimento dos corações humanos como trilha sonora. O capitão ajusta o curso, desviando de uma protuberância que surge de repente, uma massa escura, segmentada, que flutua contra a corrente, como se ancorada por vontade própria. As câmeras focam, contornos que sugerem escamas ou placas, um comprimento que se perde na escuridão, movendo-se com uma lentidão deliberada. Não é uma rocha, não é um naufrágio. É algo que observa de volta, olhos invisíveis medindo o tamanho da presa. O feed se fragmenta mais uma vez, imagens incompletas subindo para a superfície. Um flash de mandíbula se abrindo, um som capturado no áudio, um clique baixo, como ossos se encaixando. O técnico congela, mãos paralisadas sobre o teclado. O mar não revela, ele provoca. 1.600 metros. O submarino paira agora, motores em neutro, enquanto o sonar mapeia o coração do vale. Ecos retornam confusos, pintando um labirinto de fendas e câmaras que se entrelaçam como raízes de uma árvore ancestral. Uma transmissão estala, o contorno de múltiplas formas, reunidas em torno de uma fonte luminosa fraca no fundo, bioluminescência coletiva ou algo artificial, um brilho que não pertence a esse reino. Elas se movem em uníssono, um balé sombrio que hipnotiza as telas, mas as bordas do quadro tremem, sugerindo presenças além do visível. O capitão sente o peso da dúvida, uma intuição que rasteja. Humanos trouxeram ruídos até aqui.
sondas, explosões distantes de testes navais, e algo acordou. Desaparecimentos de submersíveis não são acidentes. São convites recusados. 1.700 metros. O frio é um véu agora, embrulhando tudo em um torpor que ameaça o juízo. As paredes do vale se fecham novamente, forçando o submarino a um caminho estreito, onde as luzes ricocheteiam em superfícies irregulares, marcas de garras ou erosão cruel. Uma criatura emerge da sombra, alongada, translúcida, com apêndices que se estendem como fios de teia, tecendo padrões na água. Ela se aproxima, tocando o casco com toques leves, e por um instante parece curiosa. Uma guardiã do abismo testando o estranho. Mas seus movimentos aceleram, contrações que sugerem fome, e o sonar capta o clique novamente. Um chamado ou um alerta. As imagens se desfazem em caos, deixando o capitão com a certeza de que o 490 não é vazio. É um berço de segredos que o mar protege com unhas e dentes invisíveis. 1.800 metros. A descida prossegue, implacável, mergulhando no núcleo onde a pressão canta uma canção de despedida. O oceano sussurra através das interferências. Pare ou junte-se a nós. E abaixo, no breu absoluto, algo se agita, esperando o momento em que as luzes humanas falharem de vez. 1.900 metros. O submarino desce como uma semente lançada em um poço sem fundo, o casco ecoando protestos surdos contra a pressão que agora esmaga como uma maré de mãos frias. Dentro da cabine, o ar se torna um manto úmido, impregnado de um sal que queima as narinas, como se o oceano infiltrasse não só o metal, mas as próprias respirações. O capitão mantém os olhos nas profundezas da tela, onde o sonar traça veias de escuridão que se entrelaçam em padrões caóticos, como raízes de uma árvore podre se espalhando sob a crosta. Fora, os holofotes lutam contra o breu, revelando um piso irregular, salpicado de fragmentos. Ossos dispersos, talvez de baleias antigas, ou algo maior, moldado pela fome eterna do abismo. Eles brilham fracamente sob a luz artificial, como relíquias de um banquete interrompido, uma beleza quieta que esconde o vazio voraz ao redor. 2.000 metros. O silêncio exterior é um véu que sufoca, transformando o zumbido interno em um eco distante, como vozes murmuradas em um sonho febril. A tripulação sente o peso nos ossos, uma fadiga que rasteja devagar, não só da descida, mas de uma presença que paira nas sombras além das luzes. Uma corrente sutil surge, um rio fantasma que carrega partículas luminescentes, formando rios de prata no escuro. Um espetáculo hipnótico, como veias de luz correndo por um corpo colossal adormecido. Mas há algo errado na dança delas. Elas se curvam em ângulos que desafiam o fluxo natural, como se guiadas por fios invisíveis, tecendo uma rede que cerca o submarino. O técnico observa o monitor, onde os ecos piscam irregulares, sugerindo formas que se movem em sincronia, não aleatória, mas intencional. Um flash na câmera, o contorno de um apêndice alongado, roçando a borda do quadro, desaparecendo antes de ser capturado por completo. As imagens sobem fragmentadas, borrões que deixam a superfície com mais perguntas que respostas. 2.100 metros. Agora o Vale 490 se revela em camadas, paredes que se curvam para dentro como as costelas de um esqueleto gigantesco, forçando o submarino a um caminho estreito onde o rangido do casco vira um sussurro constante, um lamento que ressoa nos peitos apertados. O frio penetra mais fundo, condensando o ar em gotas que escorrem pelas paredes como suor de pavor, e o capitão sente o primeiro tremor nas mãos. Não medo, ainda não, mas uma intuição que avisa. Aqui, o mar não tolera intrusos. Fora, uma colônia de anêmonas abissais se ergue do sedimento.
seus corpos tubulares pulsando em tons de azul espectral, como corais vivos que respiram no breu. Elas ondulam suavemente, uma sinfonia de movimento que encanta por um instante, sugerindo vida resiliente em meio ao nada. Mas observe o centro delas, um núcleo escuro, onde tentáculos se contraem, não com a corrente, mas com propósito, como bocas que provam o ar agitado pelos propulsores. Uma se estende, tocando o vidro da janela com um sussurro úmido, e o sonar capta o pulso, um eco que reverbera de volta, multiplicado, como se o vale respondesse ao toque. 2.200 metros. A escuridão ganha textura agora, um negro que não é vazio, mas cheio de ausências palpáveis, onde cada metro conquistado revela mais do que esconde. Os holofotes varrem uma planície de lodo cinzento, interrompida por protuberâncias que emergem como ilhas minúsculas. Rochas cobertas de musgo bioluminescente ou cascos de submersíveis perdidos, engolidos e remodelados pelo tempo. Um deles surge na tela, o esqueleto retorcido de uma máquina humana, vinhas subaquáticas entrelaçadas em seus circuitos, uma lembrança sutil de explorações passadas que ousaram demais. A beleza reside na erosão lenta, na forma como o mar transforma o intruso em parte de si, mas a ameaça lateja por baixo. Marcas de arranhões nas placas de metal, sulcos profundos que nenhum acidente explica, como se algo tivesse testado a casca antes de abandoná-la. As câmeras tremem violentamente aqui, capturando apenas flashes, um movimento na periferia, uma sombra que se alonga além do natural, sugerindo olhos que medem, bocas que esperam. O técnico reinicia o feed, mas o borrão persiste, uma mancha que se espalha como tinta em água escura. 2.300 metros. O submarino desacelera, pairando em uma câmara dilatada do vale, onde o teto invisível parece descer, comprimindo o espaço em um abraço sufocante. Dentro, o ar fica mais denso, cada inspiração carregada de um cheiro metálico que evoca sangue diluído. E a tripulação troca olhares silenciosos, sabendo que os humanos são meros ecos nesse reino. Fora, um enxame de criaturas minúsculas surge, lanternas vivas que piscam em padrões ritmados, iluminando o breu como vagalumes em uma floresta noturna submersa. Elas formam constelações efêmeras, uma dança que por um momento alivia o peso, revelando a tenacidade da vida no abismo. Mas o predador vem em seguida. Uma forma esguia que corta o enxame, sua silhueta se esticando em segmentos que se dobram como uma fita viva, boca se abrindo em um arco que engole a luz. Ela passa perto, olhos vazios refletindo os holofotes por um segundo eterno, e some na sombra, deixando-o sonar ecoar com cliques baixos, um chamado ou um riso abafado. As imagens se desfazem em estática, incompletas como sempre, sugerindo que algo maior a segue, algo que o mar guarda para si. 2.400 metros. A pressão canta agora, um coro grave que faz os instrumentos vibrarem em uníssono, testando os limites da máquina como um predador circundando a presa. O capitão ajusta os controles com precisão, mas sente o pulso do vale. Um tremor sutil que viaja pelo sedimento, como o batimento de um coração colossal despertando. Fora, as paredes revelam fissuras que brilham fracamente, veias de minerais que pulsam com uma luz interna, como artérias de um organismo adormecido. É fascinante essa fusão de pedra e vida, espirais que crescem em direções impossíveis, sugerindo forças antigas moldando o leito. Mas o brilho acelera quando o submarino se aproxima, como se alertado, e uma fenda se abre devagar na base de uma delas. Não erosão, mas um movimento deliberado, de onde emerge um jato de bolhas escuras que nubla as lentes. O sonar pinta o caos, formas múltiplas se agitando na névoa, contornos que se unem e se separam, como um corpo coletivo respondendo à invasão humana.
Ruídos distantes de explorações passadas, ecos de sondas quebradas, motores afogados, parecem ter acordado isso, transformando o silêncio em uma vigília paciente. 2.500 metros. O breu atinge o absoluto, um negro que engole os holofotes em seus confins, deixando apenas um halo fraco que ilumina partículas dançando como almas perdidas. Dentro, o frio se instala nos ossos, um torpor que ameaça o juízo, e o capitão sente a dúvida rastejar. Vale a pena prosseguir, ou o 490 os reivindicará como aos outros? Uma transmissão estala na tela principal. O flash de uma presença central, no coração do vale. Uma massa alongada, segmentada, que se contorce devagar, como se respirasse o vazio. Não é criatura conhecida, é algo primordial, coberto de apêndices que se estendem em teias, tecendo padrões que hipnotizam o sonar. As câmeras capturam fragmentos. Um olho que pisca na borda do quadro, mandíbulas que se entreabrem em um bocejo silencioso, sugerindo uma fome que transcende o tempo. O feed corta abruptamente, deixando o submarino envolto em silêncio, mas o eco persiste nas mentes, um convite sombrio ou uma armadilha tecida no escuro. O mar observa e espera o próximo passo. 2.600 metros. O submarino avança como uma sombra relutante, cortando o tecido negro do abismo com um tremor que se propaga pelos painéis, como se o oceano testasse a frágil casca humana uma última vez. Dentro da cabine, o ar se adensa em uma névoa salgada, gotas se formando nas bordas das telas, como orvalho em folhas frias, e o capitão sente o peso nos olhos, uma fadiga que não vem do cansaço, mas de um olhar invisível que se insinua pelas fendas. Fora, o halo dos holofotes revela um chão de sedimento que ondula devagar, como a pele de um ser colossal respirando sob a crosta, partículas dançando em espirais lentas que capturam a luz por um instante fugaz, evocando estrelas afogadas em um céu sem fim. É uma beleza sutil, essa poeira luminosa que flutua como confetes de um funeral eterno, mas por trás dela lateja a ameaça. O sedimento se acumula em montes irregulares, formas que sugerem carcaças recentes, ossos entrelaçados em teias de algas que se contraem como dedos vivos. 2.700 metros. O rangido do casco se transforma em um murmúrio constante, um sussurro que ecoa nos ossos da tripulação, como se o mar contasse histórias antigas através do metal. O sonar pinta veias de escuridão que se entrecruzam no coração do vale, padrões que não obedecem à geologia conhecida, como raízes de uma árvore invertida se espalhando para devorar a luz. Uma corrente ascendente surge de repente, carregando fragmentos luminescentes que sobem em colunas trêmulas, iluminando as paredes por um segundo, incrustações que brilham como veias de safira. Uma graça frágil que hipnotiza, sugerindo tesouros escondidos no breu. Mas o fluxo se curva, guiado por algo abaixo, e os holofotes captam o movimento, uma silhueta alongada que se agita na base, segmentos se dobrando em ângulos impossíveis, como uma fita viva se contorcendo contra a corrente. As câmeras piscam, focando o contorno por um instante. Olhos múltiplos que piscam na periferia, ou apenas reflexos distorcidos. O quadro se desfaz em estática, deixando o técnico com as mãos paradas, o peito apertado por uma dúvida que rasteja como um verme frio. 2.800 metros. Agora o vale se estreita em um corredor de sombras, paredes que se inclinam como as mandíbulas de uma boca paciente, forçando o submarino a um equilíbrio precário, onde cada correção nos controles envia vibrações que ressoam no silêncio. Dentro, o frio se instala como um convidado indesejado, embrulhando os membros em um torpor que nubla os pensamentos, e o capitão sente o formigamento na nuca, como se o oceano inalasse o ar confinado, sugando não só o oxigênio, mas a certeza humana. Fora, uma colônia de esponjas abissais emerge do lodo,
seus corpos tubulares se erguendo em torres delicadas que pulsam com uma luz interna fraca, como lanternas em uma caverna esquecida, uma sinfonia de brilhos que por um momento alivia o peso, revelando a persistência da vida nesse inferno úmido. Elas se curvam com a passagem do submarino, tentáculos finos roçando o casco em toques suaves, quase afetuosos. Mas observe o centro delas, um núcleo escuro onde as fibras se contraem, não ao ritmo da água, mas em resposta ao zumbido dos motores, como se provassem um intruso mecânico. O sonar ecoa com cliques baixos, multiplicados, um coro que sugere presenças reunidas, acordadas pelos ruídos distantes de explorações humanas, ecos de âncoras arrastadas, sondas que furaram o silêncio anos atrás. 2.900 metros. A pressão esmaga agora com uma insistência cruel, fazendo os alarmes piscarem em tons amarelados que iluminam rostos tensos na cabine, um lembrete sutil de que os humanos são bolhas frágeis nesse reino eterno. O submarino desliza para uma câmara dilatada, onde o teto invisível parece pulsar, comprimindo o espaço em um abraço que faz o ar vibrar. Fora, o breu ganha vida em flashes. Um enxame de criaturas minúsculas surge das fendas, seus corpos piscando em padrões ritmados que traçam constelações efêmeras no vazio, como vagalumes tecendo uma teia luminosa no escuro. É encantador, esse balé de luzes que dança ao redor das luzes artificiais, uma beleza que contrasta com o nada ao redor, sugerindo harmonia em meio ao caos. Mas o predador emerge em seguida, uma forma esguia que corta o enxame com precisão mortal, sua silhueta se estendendo em segmentos que se dobram como uma cobra de sombras, boca se abrindo em um arco que engole o brilho. Ela paira perto, olhos vazios, refletindo os holofotes por um instante que se alonga, como se medisse o tamanho da presa mecânica. As câmeras capturam o momento. Um apêndice que se estende além do quadro, tocando a lente com um sussurro úmido, antes de o feed se fragmentar em neve estática, imagens incompletas subindo para a superfície como fragmentos de um sonho interrompido. 3.000 metros. O coração do Vale 490 se abre agora, um poço de escuridão absoluta, onde os holofotes mal perfuram o manto, revelando apenas contornos vagos que dançam na periferia da visão. O rangido do casco vira um gemido baixo, um lamento que ressoa nos corredores vazios, ecoando nas mentes como um aviso primordial. Dentro, o capitão sente o aperto no peito, não da profundidade, mas de uma intuição que sussurra. Algo antigo desperta aqui, algo que viu navios se partirem e exploradores se dissolverem, transformando ruínas humanas em parte de seu corpo colossal. O sonar traça a anomalia central, uma massa alongada que pulsa no fundo, segmentos se contorcendo devagar como raízes vivas, se entrelaçando, coberta de apêndices que tecem padrões na água escura. É fascinante, essa forma que funde o inanimado e o vivo, veias bioluminescentes correndo pela superfície como rios de fogo frio, uma beleza que hipnotiza as telas, mas o pulso acelera com a aproximação, e uma fenda se abre na base dela. Não erosão, mas um bocejo deliberado, de onde emerge um jato de partículas que nubla tudo, sugerindo mandíbulas que se preparam. As câmeras tremem violentamente, capturando flashes, olhos que piscam na borda, múltiplos e vazios, fixos no intruso como se o reconhecessem de invasões passadas. 3.100 metros. O silêncio atinge o ápice, um vácuo que engole até os ecos internos, deixando apenas o batimento acelerado dos corações como trilha fúnebre. O submarino paira na borda da presença, motores em neutro, enquanto o técnico reinicia os sistemas pela enésima vez, mãos trêmulas traçando linhas de suor no painel. Fora, o breu pulsa com ausências, formas que se movem na periferia, silhuetas segmentadas que se unem ao redor da massa central.
Um coro de sombras que responde ao ruído humano com cliques suaves, como ossos se encaixando em um esqueleto reanimado. A beleza reside na sincronia delas, um balé sombrio que ilumina o vale em pulsos fracos. Mas a ameaça é o propósito. Elas cercam, testam, como sentinelas de um segredo que o mar guarda há eras. Uma transmissão estala na tela. O contorno de uma estrutura entrelaçada na anomalia, talvez ruínas afundadas de uma era esquecida, ou algo moldado pelo vazio, deformado pela pressão. Mas o quadro se desfaz, pixels dissolvendo em caos, deixando apenas a sugestão de um toque. Algo roçando o casco deliberado, curioso. 3.200 metros. A descida hesita agora. O capitão congelado nos controles, sentindo o oceano respirar ao redor. Um hálito frio que infiltra as juntas e as almas. As interferências persistem, imagens que chegam à superfície em pedaços rasgados, como se o 490 filtrasse a verdade através de um véu vivo. E no núcleo, a presença se agita mais uma vez. Um tremor que viaja pelo sedimento até o submarino, um convite sombrio que ecoa: aproxime-se ou fuja. Mas o mar não perdoa a hesitação. Ele devora. 3.300 metros. O submarino flutua na hesitação. Um ponto de luz trêmula no ventre do vale, onde o breu se fecha como as pálpebras de um gigante adormecido. O capitão sente o pulso do oceano agora, não como uma força cega, mas como um ritmo deliberado que ecoa através do casco, infiltrando-se nas veias dos homens como um veneno lento. Dentro da cabine, o ar se torna um peso vivo, úmido e salgado, cada respiração um roubo ao vazio que o cerca. Os holofotes perfuram o manto negro em feixes fracos, revelando paredes que se curvam em arcos impossíveis, como costelas de uma criatura colossal que respira devagar, expandindo e contraindo o espaço ao redor. É uma beleza oculta nessa arquitetura submersa, veias de sedimento que brilham fracamente com minerais aprisionados, como joias engolidas pela terra líquida. Mas a ameaça lateja por baixo. As paredes não são inertes. Elas se movem sutilmente, como pele viva se ajustando à presença do intruso. 3.400 metros. O rangido do casco se intensifica, um coro grave que ressoa nos ossos, como se o mar testasse os limites da carne e do metal com dedos pacientes. O sonar traça o coração da anomalia agora, linhas verdes serpenteando na tela em padrões que desafiam a razão. Não uma fenda simples, mas um emaranhado de câmaras interligadas, como o interior de um labirinto tecelado por mãos invisíveis. Uma corrente ascendente surge de repente, carregando partículas que dançam no halo da luz, formando véus translúcidos que obscurecem a visão por um instante, como névoa em um espelho rachado. Elas revelam fragmentos, contornos de formas alongadas que se entrelaçam no fundo, segmentos que se dobram e estendem, cobertos de apêndices finos que ondulam como fios de teia, capturando presas inexistentes. Fascinante, essa rede viva que pulsa no escuro, uma sinfonia de movimento que sugere vida coletiva, unida em um propósito antigo. Mas o pulso acelera com a proximidade do submarino e um clique ecoa no áudio. Baixo, multiplicado, como dentes se roçando em expectativa. 3.500 metros. O frio se alastra como uma sombra interna, embrulhando os pensamentos em um torpor que nubla os olhos, e o técnico sente o tremor nas mãos ao ajustar os controles, sabendo que os humanos são meros ecos nesse abismo eterno. Fora, o breu ganha textura, um negro que não é vazio, mas cheio de sussurros. Ecos distantes de ruídos humanos passados, âncoras que arrastaram o silêncio, sondas que furaram o véu anos atrás, acordando o que dormia. Os holofotes captam uma protuberância central,
Uma massa que se ergue do sedimento como um trono deformado, coberta de incrustações que brilham em tons espectrais, veias pulsantes correndo pela superfície como rios de luz fria. É hipnótica, essa fusão de pedra e carne, espirais que crescem em direções que o mapa não prevê, sugerindo algo moldado não pela natureza, mas por eras de paciência voraz. Uma fenda se abre na base dela, devagar, exalando bolhas escuras que nublam as lentes, e o sonar pinta o movimento. Formas múltiplas emergindo das sombras ao redor, silhuetas que se unem à massa, tecendo um corpo coletivo que observa de volta. 3.600 metros. Agora o vale pulsa como um coração exposto, vibrações sutis que viajam pelo sedimento até o submarino, fazendo os painéis tremerem em uníssono com o zumbido dos motores. Dentro, o capitão inclina-se para a tela, o rosto iluminado por flashes verdes que dançam como fantasmas, e sente a intuição rastejar pela espinha. Isso não é acidente. O local 490 guarda mais que rochas e correntes. É um berço de presenças que o mar protege, formas que viram civilizações afundarem, navios se partirem em silêncios gritantes. As câmeras focam o centro, um flash de olhos, múltiplos, vazios, piscando na borda do quadro como estrelas mortas, seguidos de mandíbulas que se entreabrem em um bocejo silencioso, sugerindo uma fome que transcende o tempo, paciente como o próprio oceano. O feed se fragmenta violentamente, pixels se dissolvendo em estática que sussurra dúvidas, imagens incompletas subindo para a superfície como fragmentos de um pesadelo filtrado. 3.700 metros. O silêncio exterior esmaga, um vácuo que engole os sons internos, deixando apenas o batimento acelerado da tripulação como eco fúnebre no confinamento. O submarino paira na borda da massa, motores em neutro, enquanto uma corrente sutil o circunda. Partículas luminescentes formando anéis que hipnotizam as telas. Uma dança etérea, como véus de noiva em um casamento sombrio, revelando a resiliência do abismo em meio ao terror. Mas o cerco se fecha. Apêndices se estendem da anomalia, finos e deliberados, roçando o casco com toques que ressoam como unhas em metal, testando a casca frágil. O sonar capta o coro de cliques agora. Um ritmo que imita o pulsar humano, como se o mar respondesse aos ruídos das explorações, explosões distantes, motores que profanaram o silêncio, despertando sentinelas que não perdoam. Uma transmissão estala, o contorno de estruturas entrelaçadas na massa, pilares retorcidos que sugerem ruínas pré-humanas ou algo regurgitado pelo vazio, deformado pela pressão eterna. 3.800 metros. A pressão atinge o clímax, um abraço implacável que faz o casco gemer em protesto final, e o capitão sente o aperto no peito, uma certeza que rasteja. Os humanos trouxeram luz ao escuro, mas o escuro retribui com olhos que não piscam. Fora, o breu se anima em pulsos fracos, formas segmentadas se reunindo ao redor da anomalia central. Um balé de sombras que pulsa em sincronia, iluminando o vale em flashes bioluminescentes, bela em sua unidade, como um organismo colossal respirando o intruso. Mas a ameaça revela-se no toque. Um apêndice se enrola na hélice, devagar, como um laço se apertando, e o áudio captura o rangido, não mecânico, mas orgânico, como tendões se esticando. As câmeras capturam o último fragmento, mandíbulas se abrindo na base da massa, um bocejo que engole a luz, sugerindo bocas que esperam não peixes, mas máquinas e almas. 3.900 metros. O submarino treme, forçado a recuar pela corrente que agora gira como um redemoinho vivo, partículas dançando em caos que nubla tudo, como cinzas em uma pira submersa. Dentro, o ar rareia, cada respiração um adeus,
E o capitão inicia a ascensão, os motores rugindo contra o peso que os arrasta para baixo, mas o eco persiste, cliques que seguem subindo com eles como um riso abafado no breu. As imagens finais chegam à superfície em pedaços rasgados, borrões que sugerem mais do que mostram. Olhos que fixam, formas que se estendem além do quadro, um convite recusado que o mar não esquece. 4.000 metros. A subida é uma luta lenta, o casco ecoando os sussurros do vale que deixam para trás, mas o mistério se agarra como algas tenazes. O capitão sabe, como todos sabem nos relatórios confidenciais, o 490 não é vazio. É um guardião de verdades que os humanos ainda não merecem desvendar. Um abismo que devora não só luz, mas curiosidade. E enquanto o submarino emerge para camadas menos profundas, o silêncio persiste na mente, um lembrete sombrio. O oceano guarda seus segredos com unhas frias, e quem os busca demais se torna parte deles, para sempre.